aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal NXCode, hoje sobre variáveis. Bem, na aula passada a gente viu sobre tipos de dados e hoje a gente vai estar vendo como declarar variáveis. Então se você não assistiu a aula anterior, assiste lá porque você vai precisar entender um pouco sobre ela para entender o que eu vou estar falando hoje. A gente está aqui com a estrutura de um código, né? A estrutura básica que a gente já tinha estudado antes. A gente está chamando aqui a biblioteca, a gente chama a nossa função principal, abre chaves, return 0, que é o retorno da nossa função principal, fecha chaves. E hoje a gente vai aprender a fazer uma coisa nova. A gente vai aprender a declarar variáveis. Mas o que é uma variável? O próprio nome já sugere, é um valor que muda, é uma coisa que varia. Então, quando você tem um valor que você sabe que vai mudar, o que é que você faz? Declara uma variável. Vamos no nível mais abaixo, vamos descer mais um nível. A variável, você vai estar dizendo para sua memória alocar um espaço para receber um determinado tipo de dado. Basicamente isso. Como a gente já entende de tipo de dados e já entende um pouco de variáveis, vamos declarar a nossa primeira variável. Eu quero pedir um número e quero exibir ele na tela. Eu quero armazenar um número inteiro. O que é que eu faço? A regra é: digito o tipo da variável, depois digito o nome da variável. Então, se eu quero armazenar um número inteiro, o tipo é int. Como é um número, eu coloco o nome da variável de número. Depois, ponto e vírgula. Declarei minha primeira variável. Parabéns, você já sabe declarar variáveis. Tá, vamos continuar. Agora, eu quero dar um valor para essa variável, né? Eu declarei a variável número, como é que eu faço para atribuir um valor a ela? Muito simples. Não preciso digitar o tipo, é só digitar o nome dela mesmo. Número, sinal de igual para atribuir e 10. Meu número agora já é igual a 10. Eu vou precisar imprimir esse número, então o que eu faço? Função para imprimir, qual? Printf, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas, e eu vou colocar o número armazenado é 100. Eu estou colocando o E aqui sem acento, né? Aí eu coloco, o número armazenado é 10. Beleza, né? Vou executar aqui, né? Compilei. Vou colocar o nome aqui de número. Aliás, vou colocar uma coisa mais bonita, né? Vou colocar aqui aula variáveis, porque isso aqui vai estar lá no GitHub disponível para vocês depois. Compilei. Deu um erro. Tá. Vou dar aqui de novo um run aqui e ver o que é que ele dá. Então, identificaram qual foi o erro? Já vou dizer qual foi o erro para vocês. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que se você esquece um ponto e vírgula numa linha é um erro fatal? Pois é, eu esqueci o ponto e vírgula aqui na linha 9, já coloquei. Você está vendo na prática como acontecem os erros também, então vamos lá. Aqui, o número armazenado é 10. Opa, rodou meu programa. Mas espera aí, se eu declarei uma variável, por que é que eu disse o valor exato aqui? Porque o número aqui está igual a 10. Se eu disser aqui que o valor é igual a 20, o que acontece quando eu compilar? Se eu disser que o valor é igual a 20, ele vai mostrar que é igual a 20, só que o valor de número armazenado é 10. Como é que eu faço para mostrar o valor que está armazenado e não um valor fixo assim? Vou ensinar isso para vocês agora. Primeiro eu preciso que vocês façam uma abstração. Abstraia. Esqueça o código e vamos pensar o seguinte. Você sabe aqueles brinquedos de criança que você tem uma caixinha furada e tem cubos geométricos para a criança brincar? Não tá me entendendo? Olha essa imagem aqui. O que é que você tá vendo aí? É um brinquedo onde você tem cubos que tem formatos específicos e você tem uma caixa que tem um buraco específico para encaixar esse cubo. Você tem, por exemplo, um quadrado, um triângulo e um círculo. O quadrado só vai encaixar no buraquinho onde tem um quadrado. E o círculo só vai encaixar no buraquinho onde tem um círculo. Você não pode encaixar um quadrado no buraquinho onde tem um círculo porque o quadrado não vai passar. Você está entendendo? Entendeu mais ou menos isso aí? Como é que funciona essa brincadeira? É uma brincadeira para criança. Criança de 1 ano entende, então você com certeza deve ter entendido. Beleza. Agora vamos voltar para o código. A mesma lógica você vai estar usando aqui. A gente vai colocar um buraco desses aí, onde você vai encaixar essa variável do tipo inteiro. E existe uma tabela com esses buracos, com esses espaços, com essas regras. Existe uma tabela que me diz como é que eu declaro que vai entrar um valor daquele determinado tipo no código. Por exemplo, eu quero colocar um valor do tipo inteiro. Eu tenho que dizer que ele vai aparecer exatamente aqui onde meu cursor está piscando. Então eu vou fazer como? Eu coloco um símbolo de percentual, um símbolo de porcentagem normal e coloco i. O i
é para números inteiros. Você vai estar declarando que exatamente nesse lugar onde tem esse percentual i, você vai deixar uma brecha para se encaixar a sua variável, o valor da sua variável. Mas dentro da mesma declaração, você tem que dizer o nome da variável. Estou aqui com porcentagem i dentro das aspas. Logo depois das aspas, eu coloco uma vírgula e coloco o nome da variável, número. Ou seja, na ordem aqui, eu tenho um texto, tenho o nosso espaço, onde a gente vai encaixar a nossa variável, e tenho o nome da variável. Vou compilar e executar, e olha só, o valor armazenado é 10, exatamente no lugar onde eu queria que aparecesse. Agora, eu não vou mais mudar o valor aqui, eu vou mudar aqui, né? Se eu colocar aqui o valor, aqui, o número é igual a 50, compilar e executar de novo, o valor armazenado, o número armazenado é 50. E se eu colocar qualquer valor que eu quiser colocar aqui, desde que seja inteiro, ele vai aparecer no mesmo lugar. Olha que legal. Então, eu vou deixar aqui disponível para vocês um link com essa tabela, para que você possa testar nos seus programas em casa, criar variáveis de outros tipos, float, criar uma variável do tipo char, e criar um programa para exibir a sua variável. Você tem que praticar isso. Você só tem que entender que, para declarar uma variável, você tem que dizer o tipo e o nome da variável. Você tem que ter um valor atribuído para essa variável. Não necessariamente você tem que iniciar seu programa com esse valor atribuído. Ele pode ser atribuído no meio do programa. É uma coisa opcional, mas sua variável está aí para receber um valor. E quando você quer imprimir uma variável, você tem que criar esse espaço aqui para sua variável ser chamada. Você tem que dizer no lugar onde você quer que ela apareça, você não vai dizer o nome da variável, você vai colocar o tipo dela, com o percentual na frente e o caractere correspondente lá na tabela. Vírgula, você coloca o nome da variável. Beleza? Entenderam? Eu procurei explicar para vocês da forma mais fácil, como nenhum professor me explicou, porque os professores parece que não se preocupam, pelo menos a maioria deles, com o que o aluno vai, a forma como o aluno vai entender. Mas a gente aqui do canal NX Code se preocupa. Eu, Éricles Lima, me preocupo, e o nosso vídeo de hoje foi isso, para ajudar vocês a entender um pouco mais sobre variáveis. E no nosso próximo vídeo, a gente vai estar fazendo um programinha para praticar justamente esse uso de variáveis, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa seu gostei, compartilha com os amigos, curte nossa página no Facebook, que o link também está na descrição. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!